Vou começar já conversando aqui com o Dr. Alex Ogala a respeito dessa cirurgia de voz. Doutor, Oi, Lu. você tá bem? Tudo bem? Obrigado Doutor pelo Alex tem uma convite. voz bonita, não fez cirurgia também? Não, mas eu tenho alguns probleminhas na minha voz, assim. A É? minha voz não é tão grave, assim, né? Que chama atenção. Igual de jornalista, locutor, Galvão Bueno, Cid Moreira, né? É, aquela voz de locutor. Quem tá assistindo a gente agora e tá falando assim, meu pai, eu tenho uma voz tão fininha, quero deixar a voz grossa. Só com fonoaudiologia. É possível? Aí depende do grau do distúrbio da voz, né? Se for um distúrbio muito leve, a fonoaudiologia, ela sempre vai ser a primeira etapa do tratamento, as sessões de fonoterapia, para ver o que ela consegue de ganho. Se for um distúrbio leve, provavelmente consegue até melhorar, né? Agora, se for um distúrbio mais grave, tem que ver se essa correção leve vai ser suficiente para o paciente. Entendi. Né? Muitas vezes eles não ficam satisfeitos com. Então, a própria fono acaba encaminhando para o otorrino fazer essa avaliação para ver se vale a pena fazer essa cirurgia ou se não vale a pena. A cirurgia de voz, como que é feita? É dolorido, doloroso, a recuperação é longa? Como é que é isso? Então, assim, existem dois tipos de cirurgias de voz. Uma cirurgia que a gente faz por dentro da boca e uma cirurgia que a gente faz um corte pelo pescoço, tá? Como se fosse uma cirurgia aberta, mesmo incisão na pele, por aí vai. A cirurgia que faz a voz engrossar, por exemplo, que se a gente quiser deixar a voz do Anderson Silva um pouco mais grossa, Certo. teria que ser aquela cirurgia pelo pescoço, aberta, que a gente Abre fala. o pescoço? Isso, faz uma incisão no pescoço. E faz o que lá dentro? Daí, sabe onde fica o gogó Sei. do homem, assim? O gogó do homem fica mais fácil de ser perceptível por causa do efeito da testosterona, né? Mas a mulher também tem essa cartilagem, que a gente chama de cartilagem tireoide. Então, a gente abre a pele para mexer, formatar toda essa cartilagem. Essa história da cartilagem começou porque um médico observou que depois de alguns acidentes automobilísticos, algumas pessoas ficavam com a voz alterada, né? E elas tinham sofrido fratura da laringe, né? Aqui no gogó. Então ele pensou que se as pessoas que têm alteração de voz, se ele mexesse de um jeito para ficar melhor, ele ia ter o mesmo resultado na voz. E foi assim que foram desenvolvidas as cirurgias abertas do pescoço. Agora, dependendo da patologia, a cirurgia que deve ser feita é por dentro da boca. Mas aí fica restrito ao diagnóstico, né? Entendi. Ô Tony, só na tua voz, vamos ver a potência da voz do Tony. Vou colocar o Tony maus lençóis aqui. Só com a voz, canta o refrão de uma música aí. Isso o doutor aprova também, né? Só com a voz, sem violão, vai. Sem violão, só a voz. Se quer cinema, eu sou pai perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. Aí eu te pergunto, minha querida amiga, meu querido amigo, e pergunto pro doutor Alex Ogala, lógico, né? É possível a gente ficar com a voz do Tony, cantar assim? Uma coisa é ter o timbre da voz, outra coisa é ter o talento, né? Tem que nascer, mas a pessoa nasce com a voz fininha. Por exemplo, a gente vê às vezes homens, né, grandes, fortes, e vai falar, tá com a voz fininha. Nasceu daquele jeito? É assim, todo mundo nasce com a voz fininha por causa do tamanho da laringe. De novo, assim, pelo efeito da testosterona, a laringe do homem ela aumenta de tamanho. E durante esse aumento de tamanho, que é na fase da adolescência, acontece aquela voz de adolescente, fica, né? Fica oscilando bastante. Isso é normal. O problema é que algumas pessoas, quando elas deveriam ficar nessa oscilação, ficar com a voz grossa, elas permanecem com a voz de criança, em vez delas terem ficado com a voz mais grossa. Aí, Esse é o problema. é um problema mesmo, porque a pessoa passa por um processo assim de vergonha, né? Fica inibido por vários motivos. Você vai escutar agora, é um paciente de vocês, né, doutor? Um paciente do doutor Alex Ogala, o antes do paciente e depois da cirurgia de voz. Vamos escutar. Faz 16 anos que eu estou alterada. Coloca aí. Faz 16 anos que estou expondo. Voz alterada. Bom, peraí. Isso que a gente escutou é ele falando o antes.
né? Vocês viram ó, uma voz mais fina. Agora vamos colocar o depois. Ó, escuta, depois da cirurgia. Faz que a gente operou você? Faz um mês. Como é que era a sua voz antes? Era fina, né? Melhorou com a cirurgia? Melhorou muito. Como é que foi na primeira semana depois da cirurgia? De tal difícil pra falar, mas tava grave a voz. Será que a gente consegue colocar de novo tudo, produção, para a gente ver bem a diferença? O antes e o depois? Quanto tempo de cirurgia? Em 1 hora faz a cirurgia, rapidinho? Mais ou menos 1h30, mas é uma cirurgia que varia um pouco a técnica. Dá para fazer com anestesia, inclusive anestesia local. A gente começa a cirurgia, faz o procedimento para melhorar a corda vocal, deixar a corda vocal com uma massa maior. E durante o ato cirúrgico, a gente já pede para o paciente falar, durante a cirurgia. E aí pergunta, fulano, você está satisfeito com a voz? Eu estou satisfeito com a voz agora. Olha, e aí você já na hora. percebe que a voz melhora e aí você para a cirurgia. Ah, não estou satisfeito com a voz. Daí você tem como melhorar mais um pouquinho ainda. Existe um limite, né? Mas aí você melhora mais um pouquinho e aí acaba a cirurgia. Vamos escutar de novo o antes desse paciente. Presta bem atenção na voz, no timbre da voz dele. Ó, escuta aí. Faz 16 anos que tô com esse problema. Voz alterada. Bem fina, né, doutor? Que idade que esse paciente tem? Esse paciente devia ter, como ele tinha já uns 16 anos de problema, ele tinha pelo menos uns 25 anos, mais ou menos. Agora vamos escutar o depois da cirurgia. Escuta aí. Faz que a gente operou você? Faz É impressionante. um mês. Como é que era a sua voz antes? Era fina, né? Melhorou com a cirurgia? Impressionante, Como é melhora que foi na muito. primeira semana depois da Há cirurgia? perigo de perder a voz? Com essa cirurgia? Isso? Não. Não? Essa cirurgia, assim, é claro que toda cirurgia tem complicação. Então, nada é tranquilo, assim, né? Agora, pode ter infecção, etc. Agora, de uma forma geral, perder a voz ou piorar a voz é muito difícil. Muito difícil. O que tudo na medicina a gente tem que valorizar, assim, é a indicação do procedimento, né? Não é todo mundo que pode fazer. Não é todo mundo que tem a indicação, pelo menos, né? Aquela indicação médica, tá com a voz fina, etc. Os pacientes que têm uma voz normal e querem operar, normalmente eles não ficam com a voz tão grave quanto eles queriam, assim. Eles têm uma voz num padrão masculino normal, mas eles querem ficar com a voz do Seu Jorge, quer ficar com a voz, né? E aí é aquela coisa igual da cirurgia plástica. Do Tony, né? Quer ficar com a voz do Tony Castro aqui. Eles querem operar o nariz, às vezes, para ficar bonito, e leva no consultório do cirurgião uma foto. Eu quero que meu nariz fique igual o nariz de fulano. Não existe isso, né? Doutor Alex, qual então é a tua indicação ou o teu conselho para as pessoas que estão insatisfeitas com a própria voz? Eu acho que são várias as etapas nesse processo, né? Primeiro, tem que passar com uma avaliação com um otorrinolaringologista, porque existem distúrbios que causam voz fina e não necessariamente precisam dessa cirurgia, que do exemplo que foi mostrado no vídeo. E para ver, muitas vezes assim, existem idades adequadas para fazer essa cirurgia. Uma criança, um adolescente com 13, 14 anos, ele pode ter uma voz infantilizada pela criação dele, alguma coisa. Então você tem que esperar o amadurecimento, o desenvolvimento de toda a laringe, né, para ver se realmente precisa dessa cirurgia. Agora, o paciente que realmente, assim, ele tem todo o aparato laríngeo preparado, toda a anatomia preparada, corda vocal grande, laringe grande, e ainda assim está com a voz fina, porque ele não conseguiu definir aquela voz mais grave na hora da muda vocal da adolescência, esse paciente ele passaria primeiro por uma avaliação otorrinolaringológica, possivelmente passaria por sessões de fonoterapia para ver o ganho, para ver se ele se sente confortável. Existem algumas manobras que a gente até consegue testar para ver se a voz fina vai ficar mais grossa. Basta você pegar a cartilagem, essa mesma cartilagem onde fica o gogó, e empurrar para trás. Então, se eu fizer assim, ó... Olha! Peraí, vamos tentar. 1, 2, 3... Acho melhor deixar do jeito que está. Bom, de qualquer forma, tem que procurar um especialista e avaliar se realmente precisa de cirurgia ou não, né, doutora? Isso. Querido, muito obrigada. Obrigado. E eu quero agradecer o pessoal do Otocentro, Hospital Otocentro, que liberou, né, a presença aqui do doutor. Obrigada, doutor. Obrigado, Lu.